Eu tive uma experiência com uma pessoa. Para chegar aqui hoje, eu me perdi. Tenho uma facilidade de me perder. Eu estava perdida lá em Arthur Nogueira, na época que eu estava no NASP, e fiquei perdida. Na verdade, eu estava procurando lá a rodoviária, encontrei. Aí achei a rodoviária, só que eu tinha perdido o ônibus. E era 1 hora para chegar ao outro ônibus. Então, eu fiquei lá. Falei, nossa, além de ter me perdido para chegar na rodoviária, perdi o ônibus. Então, fiquei lá. E tinha uma moça muito triste, sabe? Um olhar assim que você chegava a ver um olhar triste, de uma pessoa sofrida. E ela parecia jovem, mas ela estava acompanhada com a mãe dela, uma senhora. E eu estava falando, nossa, mas graças a Deus que eu consegui achar, que não sei o quê. E a mulher falou, graças a Deus? Que Deus? E ela começou a falar assim, com a revolta de Deus. Eu falei, não, mãe, né? Graças a Deus eu consegui, não estou muito perdida. E aí a mãe dela falando assim, meio sem graça, é que ela não acredita em Deus, ela parou de acreditar em Deus. Aí eu tentei entender, mas por quê, né? Por que você parou de acreditar em Deus? O que aconteceu? Aí ela falou, é que ela era de uma igreja, e lá não podia isso, não podia aquilo, não podia... E ela fez alguma coisa e meio que ela se sentiu excluída. Ela começou a levar o nosso Deus como um Deus de justiça, de ódio, tirano. Eu comecei a falar, não, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele é amor. Eu comecei a contar, explicar para ela. E dali surgiu vários assuntos. Aí tinha um livro na minha bolsa, dei um livro para ela. Depois falei para ela procurar uma igreja, não para ver o olhar tipo assim, das pessoas, e sim do Deus, que ele não é esse Deus tirano que, não, você fez isso, agora já era, você já está perdida. E o nosso Deus é um Deus de amor. E eu peguei o contato dela e, graças a Deus, assim, ela chegou, teve feira de saúde lá, ela conheceu o pessoal da nossa igreja, ela conseguiu ver um Deus diferente do jeito que ela estava vivenciando. Cara, e vivendo um Deus tirano que não é o que a gente conhece. Exatamente. Esse é o ponto de vista, né, de a gente, como ministro do Evangelho, passar para as outras pessoas, né, a forma como a gente passa, a forma que a gente vive. E eu queria fazer um comentário antes, que até tá no nosso guia isso, que foi o quê? Esse é um ponto importante. Quando a gente vê as leis, né, e não só as leis, mas toda a trajetória do povo hebreu ali, basicamente Deus quis separar aquele povo para que aquele povo fosse exemplo para as outras, né? Então tem até esse ponto, né? Que Deus desejava que seu povo fosse diferente das nações vizinhas. Poxa, não tem uma grande frase, acho que é do Freud, não sei, né? Que não tem como você falar, Newton, não sei, mas eu ia falar, esqueci agora. Caramba, mas não tem como você ter... O Gregory não tá no ao vivo e você... Não, eu esqueci só a frase. A lógica tá na minha cabeça, mas depois eu falo ela certinha. Mas eu sei que não tem como você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa que você sempre faz. Basicamente assim, né? Parafraseando certinho. Parafraseando a frase. E diz assim, né? Que queria que fosse estabelecido como uma consagrada comunidade de fé, sob sua liderança e autoridade. Então, eu até grifei isso porque o ponto principal de Deus não era só separar para que eles fossem diferentes. Então, enquanto todo mundo pode, vocês não podem. Enquanto todo mundo faz, vocês não fazem. E sim que fosse um povo para revelar cada vez mais essa fé, essa consagração, que eles estivessem cada vez mais próximos de Deus. E a lei nada mais é que justamente isso, para nos ajudar a estar constantemente sensíveis a Deus, constantemente ligados, consagrando e adorando Ele, né, da melhor forma possível, tendo essa entrega total, né, praticamente. Mas aí vem a segunda pergunta que eu queria trazer para vocês, que é, a gente sabe que obedecer gera consequências, né, consequências no final, né, a gente quer sempre a melhor consequência para a nossa vida, mediante aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, né, só que infelizmente nesse mundo de pecado, nem sempre as melhores escolhas ou as escolhas que Deus quer que a gente tome vai trazer as melhores consequências aqui nesse mundo, né? Porque às vezes, eu vou ter que me abster de tal coisa, isso faz com que eu não tenha tal outra coisa disponível para mim, ou que eu sofra um pouquinho mais, digamos assim, né? Na experiência de vocês, na vida de vocês já viveram algo que, no caso, obedecer a Deus, te ajudou? Porque normalmente a gente costuma trazer, eu vou obedecer a Deus e sempre Essa tá fácil de responder. Eu obedeci e acabei sofrendo por um outro lado alguma outra coisinha. Mas e o contrário?
Vamos olhar o copo meio cheio ao invés de olhar o copo meio vazio, né? Boa. Vocês já viveram alguma coisa, obedeceu a Deus, que no caso te protegeu, que te ajudou, ao invés de ter problema, algo do tipo? E aí? Nossa, tem muita coisa. Muita história. Essa aí é fácil, né? Essa aí ficou mais fácil de responder, né? Porque realmente tem. Ixi, testemunho aqui mais tem, cara. Obedecer a Deus primeira coisa que eu enxerguei assim, foi uma mudança de caráter minha. Uma personalidade minha. Uma lapidação do Danilo. Uma reforma do meu caráter. Primeira coisa foi isso. Porque quando a gente a gente quer viver da nossa forma, não adianta, a gente não consegue pôr limites. A gente não consegue ter o controle. Então, se eu posso tudo eu posso. Ponto final. Eu não tenho horário, eu não tenho disciplina, eu não consigo seguir algumas coisas. Hoje eu consigo fazer muitas coisas, inclusive jejum, uma sequência de ficar sem me alimentar com coisas que eu sei que faz mal à saúde, etc. Estou usando isso como exemplo. Justamente porque eu tento na minha vida seguir uma regra, né? Uma lei que me ensinam, né? Que é Deus. E a gente segue até a lei, a gente segue por fé. Porque a gente não sabe até a veracidade de tudo isso, né? Então, a nossa fé faz a gente seguir pelo menos um mandamento. Então, eu já responderia assim, que primeiro, para mim, obedecer às leis de Deus foi, para mim, uma reforma do Danilo, uma reforma do meu interior. E isso só melhorou meu relacionamento com muitas pessoas, isso só melhorou o meu profissional, só melhorou a minha vida como um bom cidadão, como um pai, como um esposo, como filho, só melhorou. Então, para mim, foi fundamental tudo isso. E aí? Eu anotei até que a lei de Deus é tão sagrada quanto o próprio Deus. É uma revelação de sua vontade e uma transcrição do seu próprio caráter. Porque a lei de Deus sempre, para nós, aqui é um abraço, né? E é muito bom. Mas, assim, a gente passa por uma mudança e uma transformação. Eu sempre trabalhei de segunda a sexta e aí não tinha tido a passagem do sábado, assim, na vivência. Sendo que no ensino médio, na sexta-feira, eu nunca fui. Então, o pessoal já sabia, ela é adventista, por que adventista? Não? E aí as pessoas, né, ficam sabendo. Uhum. E aí, quando eu saí do trabalho, que era um contrato, comecei a procurar trabalhos. E aí, eu gosto muito de vendas, gostava de bater nos lugares para procurar trabalho, conseguia. Mas quase sempre vendas, um dos dias mais que vende muito é sábado. Eu consegui vários lugares você vai trabalhar nessa loja com roupa, isso aqui. E eu, nossa, que maravilha. Passei lá ia ter um, tipo assim, desafio para selecionar quem ia ser a vendedora. Eu, nossa, consegui. E eu estava muito feliz. Só que aí, quando eu falei do sábado, não dá. Porque o sábado é o dia... A gente te liga. Eu falei, e ela, não, mas conversa com o seu pastor, mas não sei. Ixi, já ouvi isso também. E eu ficava assim, meu Deus. E eu comecei a me perguntar, né, mas por quê? E aí eu comecei a entender, pesquisando na Bíblia, buscando, aí você começa a entender o que Deus quer pra gente. E a gente tem que escolher ou seguir a nossa própria vontade, ou fazer a vontade de Deus. Exatamente. E quando você escolhe renunciar, porque é o nosso ego, eu vou estar lá, vou ganhar, você pode achar, vou ganhar mais, sim. Mas será que você está fazendo o que Deus quer que você faça? Você se colocou, falou com Deus, Senhor, é isso que o Senhor quer, e tudo o que Deus quer para a nossa vida é melhor. E naquela angústia, nossa, não consegui nenhum trabalho se não fosse no sábado. E aí, por incrível que pareça, o lugar que eu consegui foi uma sorveteria. Eu falei, mas sorveteria abre de todos os Sábado, dias. Domingo, feriado, chuva, sol. Natal, Ano Novo. E aí a dona falou, não, mas eu vou abrir uma exceção para você. Você trabalha todos os dias, você tem um dia de folga. Qual o dia de folga? O sábado. Então eu trabalhava literalmente... De domingo a sexta, mas folgava no sábado. No sábado. O sábado era meu dia sagrado. E lá, eu não estava entendendo, mas por que só consegui... no início, né, trabalhando todos os dias, e lá aos pouquinhos Deus foi me dando a oportunidade de compartilhar com as pessoas
que nunca ouviram falar sobre a lei de Deus, que nunca ouviram falar sobre o sábado. E lá, aos pouquinhos, a gente começou a fazer oração de manhã para abrir a sorveteria. Aos pouquinhos eu fui colocando a Bíblia, assim, que antes tinha um monte de outras coisas. E eu fui, vamos colocar a Bíblia aqui? E aos pouquinhos as pessoas foram aprendendo. Então, às vezes, a gente, quem sabe você que está aqui, né, junto, está nessa situação de, eu obedeço a Deus ou faço isso? Nossa, mas aqui parece uma proposta tão boa, mas a de Deus sempre vai ser a melhor. A de Deus sempre... Você pode até falar, não, mas isso aqui parece a coisa mais maravilhosa, mas sempre, quando você se coloca para fazer a vontade de Deus e obedece, como diz a música, felicidade sem fim começa por obedecer. Então, quando você obedece, independente, pode parecer, mas isso aqui parece tão pouco, mas com Deus tudo que é pouco fica grande, fica soberano. Boa. E valeu muito a pena eu ter escolhido obedecer a Deus.